Oi, pessoal. Voltei novamente. Por favor, voltem, tá bom? Vamos tentar mais uma vez. Se caso não der certo, nós continuaremos da forma como estava anteriormente, tá bom? Elane, entra aqui novamente, por gentileza, para a gente tentar. Oi, Elane, se você estiver aí nos ouvindo agora, tenta entrar pelo celular para se caso, como a gente tentou pelo computador, eu te enviava o convite, mas não ficava aguardando, não dava certo. Então, se você puder entrar novamente pelo celular, vamos lá tentar. Vai dar certo. Já enviei o convite aqui novamente. Oi, Oi, Ana, tudo bem? tudo bem? Não voltou, né? Pelo computador não rola. Não, eu tinha enviado o convite, mas ficava aguardando. Ah, tá. Eu nem conseguia receber o convite. Bom, vamos fazer assim mesmo. Acho que pra mim não tem problema. Pro pessoal eles já tinham falado que também não. Então tá bom, então vamos seguir. Queria muito que eu pudesse ver seu rostinho também, que as pessoas pudessem também te conhecer, mas tudo bem, vamos seguir. Realmente há imprevisto, não tem problema nenhum. Mas que bom que as pessoas estão voltando aqui. Sim, Então, obrigada por aguardarem. Vocês todos, Ana e todo mundo que tá aí, os nossos convidados. tá ótimo. Então vamos começar com a nossa apresentação. Por gentileza, querida Elane, se apresente, nos fale sobre seus títulos, o que você faz. Tudo bem, eu sou psicóloga, eu sou especialista em neuropsicologia, sou formada pelo Hospital das Clínicas e sou mestra em pesquisa em cirurgia pela Santa Casa de São Paulo, né? Eu tenho alguns anos é, de trabalho no Hospital da Santa Casa, mas hoje eu atuo como professora de neuropsicologia, né, nos cursos de especialização da Santa Casa e também do COGEA e da PUC. Ai, que bacana, muito bom. E para mim é um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. É um prazer porque você foi minha professora. Tem muitos amigos, muitos colegas aqui do curso, inclusive de pós-graduação de neuropsicologia na Santa Casa, ao qual eu tenho formação. Sou psicóloga, especialista em neuropsicologia. Então, para mim é uma honra muito grande tê-la aqui. Aprendo muito com você. Nós continuamos com a nossa parceria. E para mim é uma honra você ter aceitado o meu convite. Ah, obrigada, né? Eu que agradeço, viu? Por nada. Então, vamos lá. Eu queria que você pudesse falar sobre. Eu sei que você tem um conhecimento vasto na questão da reabilitação, da avaliação neuropsicológica. Eu queria que você nos falasse como a reabilitação neuropsicológica ela pode ajudar os pacientes com lesão, no caso, uma lesão adquirida, que é no exemplo do traumatismo crânioencefálico. Poderia nos falar um pouquinho sobre essa reabilitação? Vamos lá então. Eu adorei que você tem um convite para falar sobre TCE, sobre reabilitação. É o tema do meu mestrado, né? Então, como o Daniel falava ontem na live que eu acompanhei com você, é um tema muito apaixonante. Quando você começa a estudar o traumatismo crânioencefálico e a lidar com os pacientes e com os familiares que, né, foram vítimas de um traumatismo crânioencefálico, é muito incrível, né? Quando essa relação que se estabelece, o que a gente consegue fazer com eles e por eles. Então,
Acho que, né, venho um pouquinho aí a contribuir nesse aspecto, né? Eu queria relembrar para quem não estava, Ana, ontem, né? Vocês estavam falando sobre o que é o traumatismo crânioencefálico, então eu queria falar rapidamente que Não traumatismo deixa disso, vai ser crânioencefálico muito bom. é o que as pessoas conhecem popularmente como traumatismo craniano, né? Mas que na Uhum. verdade recebe o nome de crânioencefálico porque é qualquer lesão que a pessoa venha sofrer na região cefálica, na região da cabeça. Então pode ser no lado externo, como pode chegar a atingir o crânio e também o Uhum. encéfalo, toda a região do sistema nervoso central. Então qualquer tipo de lesão que aconteça nessa região da cabeça, seja externa ou interna, se trata de um traumatismo crânioencefálico. E é importante Ótimo. dizer também que Sim. muitas vezes, né, Ana, a lesão ela não é estrutural, né? Então, muitas vezes se faz exames de imagem, não tem-se, né, uma lesão estrutural, uma lesão anatômica, porém existe uma lesão funcional, né? Ou ainda o Isso. contrário, né? São detectadas as duas coisas, a lesão estrutural e a lesão funcional. Então, essa é a primeira grande função. Eu lembro também que ontem vocês estavam falando de ser um Uhum. tema muito interessante de política pública, né? Vocês estavam falando o Isso. tanto de pacientes que sofrem traumatismo crânioencefálico, e é isso mesmo, assim. Eu trouxe dados do DataSUS pra gente, né, de que entre 2005 e 2006 tiveram mais de 48 mil pessoas no Brasil internadas por TCE. E dessas 48 mil pessoas, mais de 21 mil eram da região metropolitana de São Paulo, né? Então a Nossa, gente está um falando número de alarmante, né? Se você um fosse número só muito aqui no alarmante. Brasil, imagina no mundo inteiro, né? Sim, no mundo inteiro, quando a gente olha para os países desenvolvidos, né, o TCE ele é 10% da causa de mortalidade de crianças e adultos jovens, né? Então eu acho isso algo, né, muito arrebatador. Por quê? Porque as crianças e adultos jovens estão ali na fase mais produtiva, né? Sim, E verdade. então, para esse sentido de política pública, né, acho que o governo investe muito em traumatismo crânioencefálico por conta disso, né? Com certeza. Claro que as nossas razões como psicologia, como neuropsicologia, são outras, né? Abarcar realmente a reabilitação, como você disse, os aspectos emocionais, mas é muito interessante a gente lembrar que a maior parte dessas pessoas são adultos jovens, a maior parte do sexo masculino, né? E claro, né, não quer dizer que todos eles vão ter um TC grave, né? Mas a maior Sim. parte disso está sempre envolvido, né, quase sempre envolvido com álcool, drogas, lícitas ou ilícitas, muito relacionado a acidentes de trânsito, né? Agora com a quarentena a gente tem uma diminuição dos acidentes de trânsito, mas a gente tem um aumento de quedas, né, de acidentes domésticos e aí um número de TC Uhum. ainda grande, tá? Então a reabilitação neuropsicológica ela vai contribuir no sentido de ajudar esse paciente a recuperar ou se readaptar frente a danos que ele possa ter, cognitivos ou comportamentais e ou Uhum. emocionais. Excelente, excelente explicação. É alarmante realmente o número, né, de pessoas. E sem falar que existe ainda casos, situações em que, dependente da questão da lesão, muitas pessoas ainda são liberadas e ainda tem as sequelas que naquele momento não foram visíveis, né? Mas Sim, infelizmente exatamente. liberadas e após um longo período de tempo, ou não necessariamente um tão longo período assim, começam a perceber as sequelas daquilo que foi considerado um trauma, mas não foi perceptível, não foi feito todo o Sim. diagnóstico adequado para aquele momento. Pode ser que tivesse tudo certo naquele momento, mas depois as sequelas podem aparecer. Porque o E que isso é muito acontece, né, Ana? Os recorrente. estudos mais antigos, eles achavam que as pessoas que tinham tido um trauma leve, elas não tinham grandes prejuízos. E os estudos mais recentes estão comprovando que mesmo um trauma num grau leve ou moderado, ele pode sim dar prejuízos funcionais muito importantes no dia a dia desse indivíduo, né? Quando ele volta para sua atividade diária, para suas atividades acadêmicas, ocupacionais, né?
Isso mesmo. E existe, como você nos explicou exatamente como que a reabilitação pode, explicou muito bem, como que é o traumatismo, como ele ocorre. Existe exatamente um trabalho a ser elaborado? Como que é feito? Como que é elaborado, no caso, por nós profissionais da área da saúde, neuropsicólogo, com essa questão da reabilitação? Existe uma forma de se elaborar algo, um trabalho em cima de pessoas que sofreram com esse trauma? Sim, o trabalho ele é bem individualizado, ele depende de vários fatores. Um dos fatores que vai envolver diretamente é a localização do trauma, né? Então, o local, a região onde aconteceu esse trauma, quando ele é uma região mais focada, né? A gente Uhum. vai pensar nessa região quais são as funções que podem estar comprometidas. A gente também vai pensar no nível desse trauma, então se é um nível leve, moderado, grave. A gente também vai tendo um prognóstico diferenciado, né? O que é o prognóstico? O que a gente espera desse acompanhamento, dessa reabilitação. E então, de forma Uhum. individualizada, a gente vai tecendo esse programa de reabilitação para esse paciente, né? Sempre pensando, além da questão patológica, que é o transtorno, que é o traumatismo, a gente vai pensar em todo o contexto que envolve esse paciente. Então, a gente vai pensar no contexto familiar ao qual ele está inserido, no ambiente físico que ele está inserido. A gente vai pensar também no grau de escolaridade desse paciente. Conforme o grau de escolaridade desse paciente, o Daniel falou um pouquinho disso ontem, né? A gente vai Sim. esperar também uma determinada. A gente vai ter uma expectativa sobre essa recuperação, sobre essa readaptação, né? E tudo que envolve, né, a parte de escolaridade, cultural, tudo que envolve o quanto esse paciente tem sido estimulado ao longo da vida, vai fazer diferença para esse processo de reabilitação. Com certeza. Porque quanto mais a pessoa tem uma reserva cognitiva, melhor ela vai se sobressair, melhor ela vai ter, receber, ser mais amparada, né, em relação de reserva. Quanto mais ela tem uma reserva cognitiva, melhor é a forma como ela vai lidar também com o tratamento, melhor como também ela vai receber essa estimulação. Isso influencia muito, né, entrando aí já na questão da neuroplasticidade, não é isso? Exatamente, Ana, né? Para as pessoas entenderem o que é a neuroplasticidade, é a nossa capacidade do nosso sistema nervoso central de efetuar mudanças na sua estrutura e na sua funcionalidade. Então, conforme nós vamos sendo estimulados a por diversas fontes de percepção, então, através de todos os nossos órgãos sensoriais, dos nossos órgãos do sentido, né? Então, nós vamos propiciando para o nosso sistema nervoso central um aumento das conexões sinápticas. Que é como se a gente imaginasse, né? Eu costumo falar assim para os meus alunos, né? Que é como se a gente Sim. imaginasse uma grande árvore, né? Conforme a gente rega essa árvore, vai colocando nutrientes, essa árvore vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai ficando cada vez mais cheia de galhos, de flores, de folhas. E quanto menos a gente estimula essa árvore com nutrientes, com sol, com o que ela precisa, ela vai ficando mais seca, ela não vai desenvolvendo tanto, ela não vai crescendo. Então, o nosso sistema nervoso central é a mesma coisa. Quanto mais a gente estimula ele ao longo da vida, mais conexões sinápticas a gente vai ter. E essas conexões sinápticas, né, em sua grande parte, elas não são temporárias, elas são permanentes. Isso é o que garante a nossa aprendizagem. Então, até para um contexto, por exemplo, se a gente pensasse num contexto escolar, né, se a gente fugisse um pouquinho do tema, e pensasse no contexto escolar, é assim que a aprendizagem se forma, é através dessa estimulação e dessa conexão sináptica, quanto mais você é estimulado em diversos ambientes onde você está inserido. Então, se E a gente. até podendo, desculpa, até podendo florescer, pegando a analogia da árvore, podendo florescer em lugares ainda desconhecidos até pelo nosso cérebro, né? Exato, exatamente, boa, né? Muito bom. E aí é isso, né? Se você tem uma pessoa que tem muita estimulação ao longo da vida, por mais que ela tenha tido uma perda mais ou menos significativa, a chance dessa pessoa de ser restabelecida, de recuperar todas as suas funções, é muito maior. Claro que a gente sempre depende do nível desse trauma, né? Dessa lesão. Mas a chance que a gente tem de trabalhar no processo de reabilitação com essa pessoa é muito maior, porque a gente vai usar no processo de reabilitação
as habilidades desse indivíduo, né? Então a gente não vai ficar focado só nos prejuízos dele, só nas funções que estão perdidas. A gente vai trabalhar também e principalmente com as suas potencialidades. São essas que a gente vai exaltar durante o processo de reabilitação por uma série de questões, inclusive emocionais, que é de resgatar a autoestima, a identidade desse paciente, né? E fazer com que ele entenda que, olha, não é tudo que está ruim, né? Tem outras coisas e muitas coisas que estão boas. E a gente vai se basear nisso para estabelecer essas metas, essas estratégias, para trabalhar o que precisa ser recuperado, o que precisa, quando não é possível ser recuperado, mas pelo menos compensado através de meios alternativos, né? Excelente. E você falou na questão da autoestima, é como se a pessoa tivesse que renascer de novo ou ter um olhar para dentro, né? Voltar para si numa situação que não se trata. É muito difícil uma questão da lesão, principalmente uma lesão quando é adquirida e de uma situação tão vasta aí que é o traumatismo crânioencefálico, como a gente já iniciou a live. Sim, mas existe tantas outras oportunidades, tantas outras questões que podem ser avaliadas, podem ser estruturadas, né, aí na questão do florescimento ainda cerebral, né? Isso é muito importante que a pessoa, e algo que acho que muito fundamental nessa questão da autoestima, e reconhecer e voltar esse olhar para si, também se trata do apoio familiar que essas pessoas precisam receber, porque na questão de reabilitação, a família também entra, né, para saber como que vai funcionar, como que será a vida daquela pessoa a partir daquele momento, certo? Com certeza, a família ela é importante durante todo o processo de reabilitação, desde o processo inicial até o processo final. A família é a nossa grande parceira desse processo, desde o momento onde ela que vai fornecer a maior parte das informações do dia a dia desse indivíduo, até a questão de que muitas vezes é ela que vai levar, né, quando o paciente tem uma dificuldade de mobilidade física, é o familiar que vai levar esse paciente para sessões de reabilitação, né? E é esse familiar que vai nos garantir que esse paciente saia da sessão e possa efetuar os seus treinos durante a sua semana em casa, porque o grande negócio da reabilitação é a mesma coisa da psicoterapia. Não adianta, né, o paciente lá na sua sessão, você conversar, o paciente tem vários insights, uma sessão super legal, só que sai dali o paciente esquece tudo que foi conversado, não trabalha nada daquilo durante a semana. Não adianta nada, né? Então, na reabilitação é a mesma coisa. E quem vai nos garantir e que vai né, possibilitar essa estimulação do paciente é a família. Muitas vezes o paciente não tem a iniciativa própria, ou ele até tem, mas se ele não é estimulado, se isso não é valorizado, isso se perde ao longo da semana, né? Então, com certeza, a família é muito importante, sim. Né? E Nós claro, temos você falou da. desculpa. Mas você falou da questão devastadora, né, do TCE. Eu acho que é importante ressaltar que nem sempre, eu acho que não pode ser visto dessa forma, né, como uma coisa, como se fosse uma grande tragédia na vida da pessoa. Eu acho que é o contrário, né? Nós temos que lidar com as dificuldades que nos chegam e saber trabalhar nossa resiliência, né, que é a recuperação disso tudo. Então a gente tem que pensar que muitas vezes os traumas são leves, eu acho que na maior parte das vezes, né, não sei dizer em estatística, mas os traumas são leves ou moderados, ou seja, essa pessoa ela vai sair do processo de reabilitação física, neuropsicológica, né, porque ela vai fazer outros tipos de reabilitação quando ela tem uma dificuldade motora, por exemplo, e ela pode sair, muitas vezes ela sai 100%, do mesmo jeito que ela era antes, né, e ela vai voltar para suas funções. Então, o mais importante desse processo é a gente até ouvir o paciente, o bem-estar do paciente. Porque quem vai nos dizer da sua qualidade de vida é ele. Muitas vezes a pessoa conta para mim que o que ela vinha trabalhando, por exemplo, né, a profissão dela já era algo que não lhe fazia feliz. Então, fazer com que esse paciente possa trabalhar outras opções, né, e tenha outras orientações vocacionais, às vezes para ele é uma grande oportunidade, né? Então eu tenho pacientes que trazem várias queixas onde, né, ele tinha previamente a lesão algumas dificuldades no seu ambiente, na sua relação familiar, intrafamiliar, e que depois do TCE a gente percebe até o contrário, né? Que essa família se voltou mais para esse paciente, que essa família começou a trabalhar
mais juntamente com ele, que ele passou a se sentir mais valorizado, né? Lembrando que muitas vezes a gente está falando com adultos jovens, e esses adultos jovens, em muitos contextos, podem estar se sentindo, se sentindo despertencidos dessa família, né? Perfeito. Verdade. Então, na verdade, Exatamente. eu acho que o TCE tem que ser visto dessa forma, né? Ele é um evento na sua vida, ele não é o evento da sua vida, né? E a forma como a pessoa se sente, essa força de vontade, essa luta para continuar e perceber outras possibilidades na vida dela, é também o que ajuda ela a estimular locais, como eu até citei antes, locais ainda não desconhecidos pelo cérebro, pelo nosso cérebro, não é isso? Essa força de vontade faz com que ajude também o profissional da reabilitação e no caso familiares, e ainda mais a si mesmo, ao próprio paciente, né? Com certeza, o objetivo da reabilitação é sempre tornar esse paciente o mais autônomo e independente possível, de acordo com os seus critérios para isso, né? De acordo com o que ele acha mais importante. Então, quem vai desenhar as metas a serem alcançadas dessa intervenção, primeiramente é o paciente, não sou eu, né? Então, como que funciona a reabilitação? A reabilitação é um processo onde inicialmente se faz uma avaliação neuropsicológica, né? E aí, então, a partir dessa avaliação, onde se constatam dificuldades, né? A gente vai perceber, a gente vai. Como é que eu posso dizer? A gente vai perceber que funções precisam ser trabalhadas, né? A gente apresenta isso para o paciente, a gente apresenta isso para a família, mas, de repente, o que eu percebo que está mais prejudicado, num nível maior, não é exatamente o que está atrapalhando a pessoa no dia a dia. Né? Então, às vezes ela fala, olha, eu entendo que isso aqui é o que está mais prejudicado, mas na prática é uma outra coisa que está me atrapalhando, né? Então, por exemplo, eu já tive pacientes com uma dificuldade de memória importante que me falaram assim, olha, você pode estar me dizendo que a minha dificuldade maior é essa, é isso que está precisando ser trabalhado nesse momento, mas a minha dificuldade prática está sendo achar os copos no armário para eu beber água. Então, o objetivo da avaliação é outro, trabalhar com essa família, estratégias para que esse paciente possa ser autônomo dentro de casa para beber sua água e não precisar pedir, né? Acho que essa é a grande questão. Então, a família, com certeza, junto com o paciente, é quem vai desenhar essas metas, né, para que eu possa compor as estratégias de intervenção. E o quanto é importante, né, a reabilitação neuropsicológica para essa autonomia, para reabilitar realmente as dificuldades ou não as dificuldades e também aquilo que a pessoa não tinha dificuldade que passou a ter após o trauma, né? Voltar, por exemplo, trabalhar antes tinha dificuldade, trabalhar ou só usava mais a mão direita, agora precisou da esquerda. Ou quanto ela começou a se perceber o seu próprio corpo, seus movimentos. Outras situações vieram para ela, para a vida dela, né? Exatamente. E temos até uma perguntinha aqui, que a Aline está fazendo para você. Quanto tempo após o TCE é possível iniciar um processo de avaliação de reabilitação? Tá. O ideal Excelente. O ideal, Aline, é que essa pessoa seja estimulada o quanto antes possível. Então, a gente fala que o momento ideal é o momento logo após a lesão, né? Aquele momento, claro, pós-agudo, que a gente chama, né? Não adianta a gente começar a intervenção quando o paciente ainda está acamado, ainda está com outras dificuldades principais, né, físicas, mas assim que ele está restabelecido, que ele já está de alta, já está em casa e está tudo mais tranquilo, né? Dessa parte mais física que o dificulta de se locomover, enfim. A partir desse Uhum. momento já é interessante começar. Por quê? A neuroplasticidade cerebral, ela é espontânea, ela vai acontecer de qualquer forma. Mas os estudos mostram que quanto mais intervenção tenha desde o início, mais essa neuroplasticidade vai ocorrer satisfatoriamente. Né? Então, a chance que esse paciente tem de recuperar todas as suas funções, ou ao mínimo, né, de conseguir compensar, como você disse, através de outras funções que acabam tomando, né, a função perdida, né, o quanto antes ele for estimulado, mais fácil isso vai acontecer de uma maneira satisfatória. Excelente, muito bom. Tem muitas pessoas aqui te parabenizando, falando que o contato com a família realmente é sempre muito necessário, que você é muito esclarecedor o tema, que você fala muito bem, as suas pontuações são excelentes. Ah, Eu obrigada. agradeço aqui a todos que
insistiram em permanecer aqui na nossa live. Estamos sendo muito Nossa, estou muito feliz prazer com com isso. tudo. Muito bom, obrigada, gente. Você sabe, Ana, que É. aí comentou, né, sobre a importância da família. E você sabe Uhum. que, assim, quando eu comecei a trabalhar com o traumatismo crânioencefálico, isso me chamou logo de cara a atenção, né? Porque de Uhum. início, né, eu falava, nossa, mas como é que a família, né, muitas vezes não participa, não está interessada, né? Eu ficava muito questionando, assim, que motivos vinham, né, fazer com que a pessoa da família, muitas vezes o paciente vinha sozinho, e não tinha um familiar para acompanhar. Então, isso foi uma das questões que me envolveram, inclusive, dentro do projeto do mestrado, né? Que não era exatamente o meu projeto, meu foco era a Uhum. reabilitação de memória dessas pessoas, mas como eu dependia Uhum. muito da família, isso acabou sendo uma das investigações. E você sabe que o que mais me quebrou as pernas, né? A gente pode dizer assim, é que, na Sim. verdade, essas famílias muitas vezes elas não colaboram com o paciente por uma dificuldade socioeconômica, né? Muito Uhum. importante. Porque o que acontece no Sim. nosso país, né? As pessoas, quando elas sofrem um trauma, elas sofrem uma lesão e elas ficam impossibilitadas de trabalhar, elas recorrem ao INSS, elas recorrem ao governo. Mas a ajuda né, financeira que o governo dá é muito pouca, né? E Pouco, muitas verdade. vezes não chega a ser um terço do que essa pessoa ganhava antes, quando ela tinha renda. E a gente tem no Brasil uma grande parte de pessoas que trabalham num trabalho informal, né? Elas não são Sim, verdade. assalariadas, elas não trabalham com carteira assinada, então elas ficam sem renda, né? Enquanto elas não podem voltar a trabalhar. E o que acontece? Muitas vezes o familiar ou os familiares, que seriam as pessoas responsáveis por acompanhar nesse processo de reabilitação, hoje são as Uhum. pessoas que têm e não podem perder o seu trabalho porque são a única fonte de renda da família, né? Sim, Então, verdade. exigir desse familiar que ele esteja lá uma, duas vezes por semana, né, no consultório, ou seja, mesmo no ambulatório da instituição, de um hospital ou outra clínica, né, é uma coisa Uhum. inviável na nossa realidade brasileira, né? Sim. Além de que, muitas vezes, dentro do conteúdo, do contexto familiar, existe outra pessoa familiar que Uhum. pode participar desse processo, não é a pessoa responsável pela renda, mas é um adulto responsável que Um pode acompanhar adulto, o sim. paciente, mas eles não têm dinheiro para, por exemplo, pegar o transporte público e estar lá toda semana, né? Se a gente Verdade. pensar que vão ser duas pessoas da família fazendo essa ida e volta, né? Então, muitas vezes esse dinheiro falta, né? E diante dessa dificuldade, as sequelas até perceptíveis ou não, acabam sendo vencidas, né? Pela dificuldade de se manter. Então, Sim, muitos pacientes acabam desistindo do tratamento por não conseguir ir, pela dificuldade de ir até o local, seja ambulatório, onde estiver realmente esse tratamento, por conta de uma questão financeira muito presente, né? A questão de dificuldade de se locomover, até de comportamental mesmo, né? De motricidade e tudo mais. Então, realmente é uma situação muito complicada em relação ao que de saúde pública mesmo, como eu havia falado na live anterior, porque é muito difícil enfrentar tudo isso, né? Uma dificuldade aí que está na nossa, que todos nós estamos suscetíveis a isso, a um trauma, né? Infelizmente, todos nós estamos suscetíveis seja, mesmo dentro de casa, dentro da nossa própria casa, pode haver um trauma. Pode ser severo ou não, mas traz, com certeza, traz complicações. Seja de ficar com cair, ficar com a perna enfaixada, ou com o braço, tudo isso, tudo que acarreta no nosso corpo, que antes a gente não tinha, passa a ser dificultoso, né? Ter essa e dificuldade tudo isso a de gente tem lidar que com isso, né? considerar no processo de reabilitação, né? Então, dentro desse Sim. processo, o mais importante é a gente sair daquilo que a gente aprendeu como idealizado, como o Uhum. perfeito, como adequado para o paciente, mas entender o que é adequado para ele segundo as condições dele, né? Então, Sim, entender por quantas sessões esse paciente vai poder ir por semana, ou quantas sessões esse paciente pode ir no total, se ele vai ter alguém para acompanhar ou não, tudo isso vai fazer a diferença para que eu possa otimizar essas estratégias, né? Para que esse paciente possa aproveitar melhor essa reabilitação, para que eu possa orientar esse paciente e a família
com algumas dicas, né, que eles podem fazer no dia a dia para ajudar também a estimular essa pessoa, né? A Regina perguntou aí, né, eu vi se a recuperação era É, eu vi lá. 100%, né? Então, como eu falei, né, ela vai depender de uma série de coisas, entre elas os recursos cognitivos que essa pessoa já tem, prévios ao acidente, Isso. somados ao grau e extensão dessa lesão. Então, quando é uma lesão difusa, né, quando é uma lesão que não fica ali numa região só, mas acomete diversas regiões cerebrais, né, e quando são lesões num nível maior também, né, num nível mais grave, então, é claro, né, essa pessoa ela tem mais prejuízos e com isso não se sabe dizer se é possível ela recuperar todas as funções, né, 100% como ela era antes, tá? É verdade. E aí, uma pergunta que me veio agora é quais são as sequelas cognitivas que realmente precisam de maior atenção, já que nós estamos falando que vai depender muito do tipo de trauma, onde foi a região lesionada. Existe a função cognitiva que precisa de maior atenção nesse caso, ou vai depender realmente especificamente da lesão? Olha, Ana, depende claro, de onde a lesão está, né? Mas a gente sabe que o cérebro ele trabalha de uma forma muito integrada, né? Então, independente de onde essa região está, muitas funções cognitivas vão estar prejudicadas, seja de uma forma primária ou secundária a essa lesão, né? Mas o que os estudos observam é que as funções cognitivas mais prejudicadas em traumatismos crânioencefálicos são a atenção e a memória, né? E uma parte disso está explicado sim pela, pela localização estrutural dessa lesão, porque em grande parte as lesões ocorrem ou nos lobos temporais, que é o lobo principal aí da memória, ou nos lobos frontais, que são responsáveis pela atenção, que são responsáveis pela regulação do comportamento, e aí, né, tanto a atenção como a regulação do comportamento também são importantes para o bom funcionamento da memória. Então, de forma geral, o que os pacientes se queixam, né, o que eles percebem primeiro de prejuízo, são dificuldades de manter o foco atencional, né, eles têm dificuldade de se concentrar ao longo do tempo, ou de manter a atenção em mais de uma atividade, ou apesar de ter outros estímulos que o distraiam, ou ainda eles percebem dificuldades de memória, que vão em coisas corriqueiras do dia a dia, né? Onde guardou um objeto, como que cozinha tal coisa, até coisas mais graves, né? Como, por exemplo, lembrar quem é a sua esposa, os seus filhos, né? Essa pessoa, quando ela volta para o trabalho, quando é um trauma leve, ela fala, olha, eu estou ali executando as minhas funções, mas daí as senhas, códigos, coisas que eram corriqueiras, que eu sempre tive muita facilidade, são dificuldades que eu estou tendo, né? Ou pessoas que estão inseridas no meio acadêmico, que estão estudando, elas voltam para os estudos e elas falam, olha, esse tipo de dificuldade de aprendizagem eu não tinha, né? Eu estou me sentindo muito lentificada para aprender, com muita dificuldade de raciocínio, e eu nunca tive esse histórico, né? Então, essas são as principais queixas que os pacientes trazem com dificuldades, né? Como dificuldades primárias. Às vezes tem, e ainda se tratando de graus mais graves, aí de moderado a grave, realmente a questão da memória, tem pessoas que realmente não lembram nem quem elas são, né? Então elas passam a não lembrar o que era, no caso de personalidade, quem são aquelas pessoas que estão ao redor dela, aí já vem desde a questão de ficar em coma por muito tempo, que eu acredito que isso influencia muito, né, nas sequelas cognitivas, o tempo que a pessoa ficou em desacordada, né, podemos falar assim, esquece delas mesmo. Imagine a pessoa esquecer realmente quem ela foi, o que ela fez, quais são as memórias dela, porque nossas memórias são nós, né? A Nós nossa formamos as história, nossas né? memórias, Sim, com nossa certeza. história. Né? Eu já tive pacientes que se esqueceram que eram casados, ou ao contrário, se esqueceram que já eram divorciados e ficavam, né, numa ansiedade em busca da esposa, mas já não tinham mais a esposa, né? Ou se esqueceram do endereço que eles tinham quando voltaram para casa, eles se lembravam do endereço anterior, né? Então, como você disse, se envolve
muitas coisas, como, por exemplo, o grau, a extensão dessa lesão. Isso envolve, sim, o tempo que o paciente ficou em coma, né? O que a gente sabe é que é muito comum uma amnésia pós-traumática, né? Depois do trauma, depois do Isso. TCE, esse paciente tem, numa grande parte, aí, chance de ter uma amnésia pós-traumática. E essa amnésia, ela pode ser muito específica. Ela pode ser de um determinado momento depois da lesão, né? Então ela fica naquele período ali que ela diz, olha, depois, nas coisas que aconteceram depois do meu acidente, por uma semana ou sei lá, por um mês eu não consigo lembrar de nada. Ou muito comum a pessoa dizer assim, olha, o que aconteceu antes do acidente, naquele dia, naqueles 2 últimos dias, né? Eu não lembro nada. Então essa é a amnésia que ela pode acontecer, né? Ou de se esquecer de eventos posteriores ao acidente ou anteriores, né? E o tempo de período que essa pessoa esquece, né? Então, por exemplo, ela falar que ela não lembra do dia do acidente é uma coisa. Ela falar que ela não lembra dos 2 últimos anos antes do acidente, né? Já me dá uma dimensão de que a amnésia dela tá, né, maior, ou seja, de que ela tem uma dificuldade de memória maior. E o tempo também dessa amnésia perdurar, né, também vai me dizer muito sobre o prognóstico, né? Como você disse, a pessoa acorda do coma, é natural que ela esteja confusa, mas o Sim, tanto de verdade. dias, de semanas, de meses que ela vai se manter confusa, já vai também me dizer muito sobre o processo de reabilitação dela, né? Sobre o processo de reabilitação, seja espontânea ou não, né? Enfim, sobre essas recuperações de funções perdidas, porque quanto mais prejudicada ela tá e por mais tempo, e essa recuperação que seria espontânea não vem, né? Então a gente já imagina um pior prognóstico. Sim, verdade. Porque quanto mais, falando aqui em termos técnicos, quanto maior o número, né, de graus na escala que tem para se medir isso, né, escala de Glasgow, Uhum. quanto maior o número, mais grave é a situação do trauma, não é isso? Isso, porque essa escala ela avalia o nível de consciência da pessoa, né? Então, quanto Isso. menos consciência ela tem, mais grave é o trauma dela. Né? É uma escala que é aplicada como protocolo nos departamentos de neurocirurgia, na chegada do paciente, né, no pronto-socorro. Tá. Eu sei que nós estamos falando um dia. Eu não sei qual o horário que nós começamos a nossa live, então Eu também quem não tiver lembro. aí anotado para que a gente não saia de ver, não caia a nossa conexão, eu não sei qual foi o horário que nós exatamente iniciamos, mas eu queria saber de você, você está nos trazendo explicações riquíssimas, importante. Qual o objetivo específico da reabilitação nesses pacientes com traumatismo? Olha, o objetivo principal é garantir a independência desse paciente, a autonomia dele. O que a gente busca é que ele possa retornar às suas atividades diárias, né? Que ele possa voltar de forma satisfatória para a sua vida profissional, social, acadêmica, né? Ou, claro, se ele não quiser voltar exatamente para as atividades que ele fazia antes, mas que ele possa resgatar, né, a sua independência por meio onde ele está inserido. Esse é o objetivo principal. E a gente vai fazer isso através, né, de treinos, que são treinos que a gente fala cognitivos, né, são treinos repetitivos para restaurar as funções que estão perdidas. E aí, é claro, se essa pessoa teve um trauma mais grave e ela teve uma grande perda de massa encefálica, por exemplo, ela teve uma maior perda de funções cognitivas. Mas isso não quer dizer que ela não pode resgatar essa função perdida através de uma outra função, através de uma outra região, né? Então, uma outra região pode assumir aquela região que foi perdida e fazer as funções que tinham sido perdidas. Então, esse é um dos objetivos da reabilitação, né? Proporcionar essa restauração para o paciente. Ou ainda, quando não é possível possibilitar essa restauração, que a gente possa possibilitar uma compensação, né? Que a gente possa fornecer para esse paciente estratégias para que ele trabalhe com meios alternativos, né? Por exemplo, é uma pessoa que perde a capacidade de memória verbal. Ela vira para mim e fala assim: eu não consigo mais me lembrar de coisas que chegam para mim por um estímulo verbal, coisas assim que as pessoas me contam, coisas que eu leio. E aí eu faço avaliação neuropsicológica e constato que realmente ela tem uma dificuldade muito grande
de se recordar de informações verbais, né? E que mesmo às vezes com a repetição, né? Mesmo eu dando essa mesma informação várias vezes, ou mesmo eu tentando dar dica para ele se beneficiar, ele não se beneficia, não tem jeito. Né? Então, o que que eu vou pensar? Eu vou pensar, bom, será que não tem uma outra forma de ele memorizar? Será que enquanto, por exemplo, ele está assistindo uma aula onde esse professor está falando, ele não pode estar buscando outros recursos, né? Visuais, por exemplo? Né? Será que a gente não pode trabalhar com essa escola, por exemplo, no caso de uma criança com traumatismo crânioencefálico, para que a escola forneça muitos recursos visuais para essa criança? Né? Então a gente vai pensar em outras estratégias para compensar. Né? A gente vai pensar em outros instrumentos que ele possa fazer uso para ele compensar o que ele perdeu. E claro, a gente também deve facilitar esse processo, né? Muitas vezes modificando o ambiente. Muitas vezes ele está, né, inserido num ambiente que não favorece esses resgates, essas compensações. E aí a gente tem que trabalhar junto com as pessoas onde ele está inserido, né, nos seus meios diversos, e proporcionar então que esse ambiente facilite para ele esse processo de reabilitação também. Tá? Isso Como é eu disse, muito por importante o exemplo, ambiente, né? sim, né? Como eu disse do paciente que não conseguia lembrar onde ele, né, onde ficavam os copos da casa dele, né? Então era um paciente com uma dificuldade muito grave, né? E eu falei para a família, olha, e se a gente colocasse umas etiquetas na porta do armário da cozinha para ele saber onde estão os copos, os pratos, os talheres, né? E aí ela me disse, poxa, mas ele não tinha que, a gente não tem que tentar fazer com que ele se lembre de forma espontânea, né? Será que a gente facilitar para ele não é deixar de estimulá-lo? Né? Mas pensa bem, né? Se a gente puder estimulá-lo e facilitá-lo nesse momento onde ele tem uma dificuldade grave em uma coisa muito básica, né? A gente pode, inclusive, fazer com que, depois de tanto ler esses adesivos na porta do armário, ele decore e a gente possa tirar esses adesivos, né? Então a gente tem que pensar nessas estratégias também, que E como também a independência, né? Tipo, passar com que fazer com que aquela pessoa se assim, não, eu estou independente em relação a isso. Eu consigo pegar o copo para eu tomar água, para fazer o que ele precisar, independente de ter mudado o local. Mas ter locais propícios para que a pessoa se estimule a melhorar, se estimule a florescer, né? Naquela questão de ambiente, na questão cerebral aí, como a gente você trouxe bem a analogia, eu gostei bastante. Eu estou enriquecendo aqui a nossa árvore. a árvore, né? Exatamente, né? A Regina perguntou aí embaixo, né, se é mais difícil tratar adultos ou crianças. Depende muito, Regina, porque se forem crianças muito pequenas, né, que ainda não tiveram um desenvolvimento da primeira infância bem estabelecido, ou que ainda não têm, né, habilidades de alfabetização bem estruturadas, ou que ainda não tem recursos de raciocínio mais abstratos, também mais estabelecidos, né? Essa criança não tem uma grande bagagem cognitiva, digamos assim, né? Não tem grandes recursos adquiridos e armazenados. Então, se essa criança vem a sofrer um trauma mais grave, né, ela perde muito mais, porque se a gente pensar que ela não tinha tanto, o que ela perdeu, né, pode ser muito importante, né, e pode dificultar esse processo de aprendizagem depois. Então, uma criança que já tinha aprendido a ler, para ela reaprender a ler, pode ser muito mais fácil do que uma criança que não tinha ainda aprendido a ler, porque ainda não tinha chegado nessa idade, né? E é muito comum o traumatismo crânioencefálico em crianças, né? Apesar de a gente achar que é algo muito distante, né? É muito comum. Então, Acontece muito, né? então, se a gente pensar assim, que quanto mais nova a criança é, e aí, né, eventuais traumas um pouco mais graves, pode ser tão prejudicial quanto se for num adulto, né? O que a gente tem são, acho que, os extremos são muito difíceis de se trabalhar, né? Então, se a gente pensar num idoso que já está demenciado, né, num processo de Alzheimer mais acelerado, e esse paciente, ele sofre um traumatismo crânioencefálico, também, né, é parecido com o da criança, mas de forma inversa. Ele já perdeu recursos cognitivos, né? Ele já desaprendeu, já perdeu muitas habilidades que ele tinha, e dessa forma, fazer com que ele resgate um paciente que já tem uma doença degenerativa também é muito difícil, né? Então a gente também pode ter essa perda.
Com certeza. Tem muitos aqui falando que eu perguntei do horário, né? Que Ah, concedia pelo Instagram 2 horas ou o dia todo de live aqui com a gente, porque estão gostando bastante. Então, eu ai, agradeço. que bom! Realmente, por você ter ficado aqui. Eu sei que a nossa convidada ilustre de hoje está invisível, mas continua invisível aí com todo o conhecimento maravilhoso que você está aqui nos dando um show Ah, de aula e de conhecimento sobre esse tema tão rico que é rico, é preocupante, é questão de saúde pública mesmo, mas ainda bem que existem profissionais capacitados que possam levar tanto amor, tanta compreensão em relação a esses pacientes que precisam tanto de cuidado. Isso é excelente, né? O cuidado com a família, o cuidado no aspecto amplo, não é do paciente, claro, ouvir o sofrimento daquele paciente, mas também se estender para o sofrimento que aquela família tem e está passando por aquela situação, né? sim, né? Isso que você disse é muito importante, porque muitas vezes esse paciente ele vem com um sofrimento emocional que é independente da lesão, né? É secundário à lesão, mas independente da lesão, né? Então, por exemplo, eu tive pacientes que vieram com problema de autoestima, de depressão, muito importantes, porque durante o trauma, no acidente, eles perderam os dentes. E eles não tinham dinheiro, não tinham recurso financeiro para fazer o tratamento odontológico, né? Sim, Então, esse tipo de problema, né, é um problema que independe, né, de onde eu posso chegar como neuropsicóloga, né? Ele precisa de uma sim, é outra coisa, verdade. né? E o que eu posso fazer é, de repente, orientá-lo como chegar onde ele, né, na forma que ele precisa. Então, assim, eu tenho pacientes que, por conta do traumatismo crânioencefálico grave, passaram a ter incontinência urinária, né? Então, de novo, né? Não depende de mim, né? Eu não sou profissional Sim, a explicar sobre isso, mas eu posso fazer uma orientação para ele de que qual profissional ele deve buscar nesse caso, né? E eu acho que as questões que eles trazem acerca disso, de dificuldades nos relacionamentos, de retomar os seus relacionamentos, né, afetivos, sexuais, né? Eu acho que essas questões são muito importantes, né? E que eles precisam desse espaço, né, de acolhimento e de orientação, porque muitas vezes eles não têm, né, não um tem. outro espaço, uma outra pessoa que possa abarcar isso. Trata de psicoeducação, né? O que falta para a população de entender realmente. O objetivo da gente com essa semana de lives, inclusive sobre o traumatismo, é de levar a psicoeducação, porque às vezes as pessoas que falta isso, principalmente tratando de um trauma tão devastador, que existe a quantidade de números que você passou das pesquisas, né, alarmantes. Uhum. Então, aí, o que você estava falando entra nos desafios dos profissionais. Quais são os desafios dos profissionais que atuam nessa área de reabilitação? Olha, Ana, eu acho que os desafios são muitos, né? Então, se a gente pensar numa instituição pública, por exemplo, Hum, nós temos o desafio de ter uma demanda muito grande e de termos poucos profissionais, né? E em horários pouco flexíveis para trabalhar com essa demanda. Então, eu acho que essa é a principal dificuldade que a gente tem, né? A gente viu esse número grande que a gente tem, né? sim, 2005, 2006 que eu falei, né? Só na região de São Paulo, mais de 20 mil pessoas, né? Então, como dar conta, né? Quando você trabalha numa instituição que é referência, então, por exemplo, eu trabalhei na neurocirurgia na Santa Casa, que é um centro de referência para o traumatismo crânioencefálico, né? Então, quando acontece um acidente e o SAMU faz a ocorrência, então eles levam ou para o Hospital das Clínicas ou para a Santa Casa, né? Então, tem uma demanda muito grande, né? Imagina, essa casa está bem ali no centro da cidade, acontecem é, várias agressões físicas, assaltos, né? Acidentes com meios de com certeza. transporte. Então, o grande desafio que eu tinha era conseguir dar conta da demanda, né? Quando eu estava no hospital. Porque são muitos pacientes, não tem como você privilegiar um paciente, porque todos estão prejudicados, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse desafio, são dos desafios que surgem, né? As grandes
invenções, as grandes oportunidades, né, as grandes criações. Então, uma coisa Sim, que eu trabalhei junto com o chefe do departamento de neurocirurgia foi como possibilitar que mais pessoas possam ter acesso a esse programa de reabilitação. E então foram feitos trabalhos em grupo, né? Então a gente descobriu que fazer trabalhos em grupo numa instituição pode ser muito vantajoso, porque a gente vai estar atendendo uma demanda maior e também porque esse grupo acaba tendo um caráter terapêutico. Quando o paciente chega fragilizado desses seus prejuízos e percebe que ele não é o único, mas que tem outras pessoas com prejuízos né, parecidos e que estão com dificuldades no dia a dia parecidas com a dele, né, com as dele, ele vai ter uma troca, né? E esse grupo acolhe e ele se sente pertencido e ele tem um resgate da sua identidade que acaba sendo tão terapêutico, talvez mais terapêutico que o meu trabalho com ele, né? Então, é claro, dentro desse universo de SUS, a gente sabe que o perfil de pacientes que chegam ali muitas vezes são pacientes que não têm condições financeiras para fazer esse trabalho. E eu acho que um grande desafio, né, ainda é proporcionar, né, custear esse tratamento. Eu acho que o governo deve ser responsável por custear esse tratamento, né? Se o governo entender que se ele custear esse tratamento e esse paciente voltar a ter 100% das suas funções recuperadas, esse paciente volta a trabalhar, volta a ser produtivo, isso volta para a sociedade, isso volta para o governo, né? Através dos impostos que esse paciente paga quando ele estiver trabalhando e tiver renda, né? Então, acho que esses são os grandes desafios, assim, de um tamanho macro, né, que a gente pode pensar. E os e falar. desafios micro são os instrumentos, né? A gente tem que fazer muitas vezes criações para criar estratégias para instrumentos, né? Para formas de interagir com esse paciente, de estimular de forma lúdica, de forma criativa, né? Então, às vezes, a gente aprende muito, vamos aplicar videogame, vamos aplicar uns jogos no computador, mas esse paciente nem sabe ligar o computador. Não Né? sabe, Que vai adiantar eu ficar fazendo isso com ele no consultório? Ele vai chegar em casa e não tem como estimular, né? Então, muitas vezes, o papel e a caneta, ela acaba sendo uma grande facilitadora, né? com Junto com certeza. outras formas, como, por exemplo, estimular através da arte terapia, de música. A música, ela é incrível, né? Ela é, assim, potencialmente positiva para o tratamento de uma lesão, de um traumatismo crânioencefálico, né? Então, Nossa, bacana. Muito bom. os estudos mostram que o que a música consegue fazer para resgatar, né, as estruturas emocionais desse paciente e também as funções cognitivas de atenção, de memória, né? É incrível. Nossa, excelente. Muito bom. E voltando assim na questão do que a gente estava falando de grupo, né? O atendimento que realmente um aprende com o outro, se sente pertencente àquilo, né? De observar, nossa, a dificuldade dele é maior do que a minha, não estou passando com tanta dificuldade como ele tá. Então é uma questão de espelho, né? Se espelhar na dificuldade e estarem juntos para se fortalecer e também fortalecer a si mesmo, né? Quem está buscando no caso, a ajuda sobre as dificuldades que está enfrentando. Para fazer Aí vem. cortes até, né? Então, esse paciente, por exemplo, que não tinha os dentes, né? Ele descobriu com um dos pacientes do grupo que ele podia ir numa instituição X que tinha um atendimento gratuito e não tinha fila de espera, né? Então, eles trocavam, assim, a troca que tinha ali era muito rica, né? Esses grupos, eles são muito facilitadores. Existe, Elaine, a diferença, no caso você nos trouxe muito bem, da instituição, né? Seja ela instituição pública, no caso dos hospitais, ambulatórios. Existe a diferença da reabilitação em consultórios e, no caso, a questão individual, já que você nos trouxe em forma em grupo, que é muito benéfica para esses pacientes, isso já é comprovado por você. Olha, Ana, claro, sempre a gente tem, né, os benefícios de um, os benefícios de outro, né? Então, esses são os benefícios de trabalhar na instituição, né? E de, apesar de dificuldades, né, de propor esse grupo com esse caráter terapêutico. E no consultório, a gente tem outras facilidades e outras dificuldades. Uma facilidade que a gente tem no consultório é de a gente moldar aquele ambiente conforme a gente considera mais adequado.
Então, o ambiente vai estar satisfatório, né? Eu vou levar os recursos que eu tenho, que eu posso adquirir se eu não tiver, né? Então, é muito importante que eu, né, tenha essa visão de que, olha, aqui eu vou trabalhar da minha forma, e se o paciente também pode vir no consultório uma vez por semana ou mais de uma vez por semana, quanto mais ele for estimulado, melhor é. Enfim, eu vou poder ter mais liberdade para trabalhar. Mas a perda disso, eu acredito que é não ter uma equipe multiprofissional do meu lado, né? Então, eu sinto Verdade. muito no consultório por não ter ali comigo a fisioterapeuta, a fono, né, a assistente social, né, que eu teria no hospital, né, se é uma criança e ela tem, né, trabalho ali com terapeuta ocupacional, com psicopedagoga, então é disso que eu sinto falta no consultório, né, na minha clínica. Um trabalho multidisciplinar, isso é fundamental, né? Exato, é disso que eu sinto falta. Mas tem os outros ganhos, né? Então eu acho que a gente tem que trabalhar com isso, né? Que em cada espaço a gente vai ter os ganhos e ou Sim, dificuldades, e a gente tem que lidar de forma criativa com isso. com certeza. Nós temos uma perguntinha da Regina. Os hospitais são obrigados a ter um profissional? Olha, eu sei que os hospitais eles são obrigados a ter psicólogo, né? E o psicólogo muitas vezes faz essa função. Eu não sei dizer se nos hospitais é obrigatório, não sei se você sabe, Ana, ter um neuropsicólogo. Eu acredito que não. Não, que eu assim, até então eu sei realmente do psicólogo, né? Mas Aham. eu acredito que, eu não sei se o psicólogo é especificamente especialista aí na área da neuropsicologia, como nós somos, ou se é só, só psicólogo mesmo, se independente da especialização. Não Porque tem também essa depende confirmação do ainda. hospital, né? Se for um hospital, por exemplo, uma maternidade, um hospital do coração, muitas vezes não tem uma necessidade imediata de um neuropsicólogo, Sim, né? Enquanto se for um hospital que tem doenças neurológicas e psiquiátricas, aí com certeza faz parte do protocolo desse hospital ter neuropsicólogo e psicólogo inserido. Eu me lembro que quando eu trabalhava no hospital psiquiátrico, né, uhum, fazia parte do protocolo ter a neuropsicologia, né? Então eu acredito que depende de onde você está, né, de que hospital você está falando, de que especialidade. Então, se for um verdade. hospital que abarca doenças neurológicas e ou psiquiátricas, aí sim precisa ter um acompanhamento de neuropsicólogo junto. Ótimo. Tem um recadinho para você, Elane. Quero ter aula com você de novo. A Aline falou que está com muita saudade das aulas. Ai, Eu também, muita particularmente, saudade das me minhas incluo nessa. ex-alunas. Eu me Acho que a gente tem incluo que nessa, chamar, porque eu estou com saudade das aulas, estou com muita saudade. acho que a Queria gente ver tem que chamar o seu grupos de rostinho estudo, aqui. sabe, Ana? Ou pelo menos grupos de café, assim, esporádicos. Sim, com certeza. É uma troca fundamental, excelente. Você é uma pessoa muito humana, a forma como você expõe, a forma como você trabalha é muito importante. Essa forma como você lida com as pessoas, a forma como, com clareza, como você explica termos tão técnicos, porque você sabe que na nossa área existe muitos termos técnicos, muitas palavras difíceis, e você faz com que isso seja mais fácil, que qualquer pessoa entenda. Isso é muito bom, muito importante. E a Aline está falando que topa o grupo de estudos e café. Ah, fechado então, Aline. Vamos combinar inbox depois. Com certeza, vamos sim. Eu não Ai, sei quanto tempo a gente precisa ainda, não tenho nem ideia. Se você tem alguém mais puder perguntas, nos Ana? auxiliar. Eu Eu tenho uma dica, eu gostaria que você nos desse dicas de que possam contribuir para a psicoeducação de familiares e pacientes que sofrem com as sequelas do trauma. Sei que você já discorreu divinamente sobre as possibilidades de ganhos, as dificuldades, os desafios que o profissional e que você enfrenta nessa área, e que se você pudesse deixar uma contribuição, de que forma essas pessoas podem melhorar no sentido de entender a gravidade das sequelas, entender que é possível também fazer uma reabilitação, ter um tratamento e, voltar, e trabalhar com funções que antes até eram percebidas por elas mesmas, né?
Uhum. Olha, eu acho que a primeira grande coisa, né, como eu disse agora há pouco, é entender, né, e aceitar que um trauma, né, uma lesão neurológica qualquer, na verdade, ela é, como eu disse, ela é um evento na sua vida, ela não é o evento da sua vida, né? Então, se você entender dessa forma, fica muito mais fácil, né? Claro que não é fácil entender ou aceitar, né? Mas a partir do momento que você pensa que você pode reverter isso e que você pode usar de meios vários para reverter isso. O Instagram tá me avisando que a gente tem segundos para terminar. Ai, meu Desculpa, Deus! pessoal, Então, acho que a dica que tem primeira é 14, essa, né? 13 A restantes. aceitação. Gente, muito, muito obrigada por ter Eu que ficado agradeço a aqui. todos. E obrigada